Independência ou morte? Ecoou o grito de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Viva o Brasil que conquistou sua liberdade tão desejada. Mas será que essa liberdade ela de fato aconteceu? Como é que foi? E o que é que tem nas entrelinhas dessa conquista desse 7 de setembro? Para conversar com a gente sobre esse dia tão especial para o Brasil, a gente trouxe o nosso professor aqui do sistema SFB, professor Raul Iris, que vai nos ajudar e contar um pouquinho a visão, né, de um 7 de setembro sobre um outro olhar. Então, olá, professor, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Professor, conta pra gente. Acho que antes de mais nada, a gente tem uma figura assim icônica nesse 7 de setembro, que é o Dom Pedro, né? Então, quem era Dom Pedro? Dom Pedro era o príncipe regente do Brasil. Quando a família real deixou o Brasil e voltou para Portugal, Portugal era um lugar muito grande e poderoso ricamente, Dom Pedro ficou regendo o Brasil. Ficou tomando de conta do Brasil e também passou a amar esse lugar. Passou a tratar esse lugar como a pátria. E assim virou o nosso príncipe regente que cuidou da nação brasileira nessa época. Dizem que ele era uma pessoa, era um bom político, vamos assim dizer, não é? Mas me conta assim, tá, então se ele era príncipe, estava ocorrendo tudo bem, por que é que iniciou essa história de Brasil independente? De onde é que surgiu essa coisa? Muito em Pernambuco, no nosso Nordeste, na Bahia, teve muita revolução por conta de maior independência, maior poder do Brasil para os brasileiros. E assim já estava construindo uma constituinte para que o Brasil tivesse mais poder em nosso território. Só que Portugal não estava se agradando. O pai de Dom Pedro não estava gostando de perder poder em sua província. E assim ele passou a regir com mais força, com mais domínio em cima do Brasil. E assim foi desgostando muita gente, inclusive seu filho que amava essa terra. E você sabe que tem uma coisa interessante, muitos historiadores, muitos pesquisadores, eles acabam muitas vezes dizendo que a história que a gente conta do 7 de setembro, ela é um pouco injusta com as mulheres, né? Eles falam sempre que as mulheres, e uma mulher de forma especial, ela teve um papel importantíssimo na nossa independência. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, a princesa Leopoldina, ela é austríaca e esposa de Dom Pedro I. Quando mais força, mais poder veio de Portugal para tomar de conta da província Brasil, ela quem assumiu o poder de regente da época e passou a governar o Brasil como imperatriz. Então, antes mesmo de Dom Pedro iniciar essa ideia de independência, ela já estava vinculando isso na nossa província, no nosso governo da época. Ah, bacana. Então quer dizer então que ela foi vamos dizer assim, ela foi muito importante nesse processo, né? Ela foi a nossa matriarca da independência. Mas olha que legal. Tem uma história, tem uma carta que ela mandou para Dom Pedro. Dom Pedro estava em viagem, né, assim. Certo. E aí ela manda essa carta. Essa carta foi dia 29 de agosto de 22. E ela começa assim a carta. Não vou ler toda aqui, né, gente? Porque não vai fazer muito sentido, não vai passar muito tempo. Mas olha que carta, que texto interessante. Ela começa dizendo assim: meu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo. É preciso que volte com maior brevidade. Esteja persuadido que não é só amor, amizade, que me faz desejar mais do que nunca sua presença, mas sim as críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil. Só a sua presença, muita energia e rigor podem salvá-lo da ruína. Olha que legal. Então é uma carta que ela começa a falar que Lisboa está mandando 14 batalhões de embarcações, 3 naus que estavam chegando no Brasil para um possível ataque. É daí que vem essa coisa da independência? É aí que ele usa isso como estratégia ou não? Sim, ele já tinha um governo balançado entre a coroa portuguesa e os nativos brasileiros que queriam mais poder. Ele foi à província de São Paulo para buscar cada vez mais reger o seu estado, o seu país. E ao chegar em Santos, ele encontrou a carta de sua esposa, falando que de Portugal ia vir várias tropas para que tomar
o governo brasileiro da regência dele e passar a ser cada vez mais português, cada vez mais regido pelo rei. Então, a partir dessa carta que ela mandou para ele, ele tomou a vontade, tomou a vez de ir para o Rio de Janeiro e reger seu país e tornar o nosso Brasil independente. Nessa viagem, ele passa às margens do rio Ipiranga. Ele estava andando de uma mula ou um burro em um transporte de carga, que era bem mais confortável. E ele não estava usando roupas de príncipe regente. Ele estaria usando roupas bem mais leves, talvez como um tropeiro da região norte, sudeste, centro-oeste é conhecido. Essas roupas de tropeiro eram de algodão e era bem mais confortável de andar. Então, olha que engraçado. A gente tem aquela imagem do quadro do Pedro Américo, né? De Dom Pedro, assim, num cavalo. Do lado, assim, tem vários soldados. Como é que chamava a Guarda Real? Era a Guarda Real. Dragões da Independência. Dragões da Independência, assim, ao lado. Aí ele puxa uma espada e grita independência ou morte. Então, aquele quadro do Pedro Américo, na verdade, é para fazer uma alusão, para ficar bonito, né? Mas ele vinha de viagem, pelo que você está me contando, ele vinha de viagem, vinha passando por vários locais, então ele vinha com roupas mais confortáveis, não vinha em cavalo bonito nem nada, vinha num burrinho, não é assim? Para coisa mais confortável, mais perto do chão. É isso, né, gente? As coisas no Brasil tem sempre esse lado místico que mistura com a realidade. Só que Pedro Américo, quando divulgou o seu quadro, ele mesmo fala que sacrificou a geografia. Porque os Dragões da Independência ainda não tinham sido projetados. Quando ele estava com roupas de imperador, de príncipe regente, ele estava em roupas mais confortáveis e aquilo foi encomenda de Dom Pedro II. Ele fala que sacrifica a geografia porque foi a mais ou menos 6 metros de distância do Rio Ipiranga. E no quadro ele coloca as margens bem próximas ao Rio Ipiranga. Então o Rio Ipiranga fica ali em São Paulo, ele estava visitando São Paulo, era assim? Isso. Existia algum motivo para ele estar ali naquela região, naquele momento? Naquele momento ele estava tentando organizar a província de São Paulo. Assim que ele recebeu a carta da princesa Leopoldina na época, ele partiu para tomar de conta, para reger o seu governo, reger o seu império. Só que no caminho ele teve um desconforto. E a partir disso que ele passou a ficar na margem do Rio Ipiranga. É um lugar mais próximo, um lugar mais confortável. Bacana. E a gente fala e ressalta da carta da princesa Leopoldina, porque de fato ela é uma pessoa importante, né? E chave e tudo. Inclusive, depois quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a história da princesa Leopoldina, ela termina numa situação, ela morre numa situação muito ruim, né? Enfim, e aí não vale a pena a gente puxar aqui, mas mereceu um outro momento para a gente falar sobre isso. Mas, ó, ele não recebeu só a carta dela, não. A gente teve outras cartas, como a do José Bonifácio, do Paulo Belchior, entre tantas outras autoridades que já pressionavam ele, não é assim, diante dessa situação, a tentar... Tem cara assim de golpe, né, sabe? Cá pra nós, assim, que ninguém escuta, tem um pouquinho de cara de golpe, assim, nessa história. Mas foi nossa independência e ajudou muito, né? Então, tem essa coisa de que ele estava ali no Rio Ipiranga por conta de um desconforto. Do desconforto. Então, ele estava ali e estava aproveitando para tomar um ar. Estava aproveitando para ficar mais à vontade. Inclusive, hoje, o Museu da Independência, o Museu do Ipiranga, não fica exatamente onde foi o grito. Provavelmente onde foi o grito, que tenha sido a 6 metros de distância da margem do rio, ele foi construído um museu e não foi construído exatamente. Talvez alguém que foi construir olhou e disse, vamos construir bem ali? Por quê? Porque ficou um museu muito lindo, ficou uma estrutura muito bem feita, só que não exatamente onde foi o grito. É isso. E aí, se você gostou, né, desse nosso papo rápido sobre a independência do Brasil, olha só, vou finalizar aqui primeiro agradecendo o professor pela presença e por nos trazer todas essas informações que são importantes. Vou fechar com a frase de Dom Pedro, tá? Ele diz assim, ó, viva a independência e a separação do Brasil pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte.